paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. A reflexão do capítulo 10 de Reis fala que a sabedoria atrai os corações sinceros. A rainha de Sabá veio de longe porque tinha sede de verdade. Salomão, cheio do Espírito, respondeu com generosidade. Como cristãos, somos chamados a irradiar luz, sabedoria e esperança que levam aos outros até Deus. A riqueza de Salomão aponta para a glória de Deus, mas também para um perigo, o risco da autossuficiência. Mais à frente, essa prosperidade acabará por se tornar armadilha. Toda abundância sem fidelidade pode gerar queda. O louvor da rainha revela que a sabedoria de Deus pode ser reconhecida, mesmo entre os que não são do povo eleito. Isso antecipa a abertura universal do Evangelho. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e o uniforme de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefato e disse ao rei: é bem verdade o que ouviu a teu respeito e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam, antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouver colocar-te sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grandes quantidades de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irã, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grandes quantidades de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais essa madeira de sândalo e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade. E a rainha retomou o caminho de volta com a sua comitiva. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 676 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governantes da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 ciclos de ouro, e 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim, revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus, a parte superior ao espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, junto dos quais se achavam figuras de 2 leões. Haviam outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no tempo de Salomão. O rei tinha no mar navios de Tarsis, que acompanhavam a frota de Irã. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência.
Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. Todos os anos, cada um lhe levava presente, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Haviam 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entrepostos dos carros e pôs Jerusalém junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras e os cedros tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. Vinham do Egito os cavalos de Salomão. Uma caravana de mercadores do rei ia comprá-los ali por um preço estabelecido. Uma quadriga trazida do Egito custava-lhe 600 siclos de prata e um cavalo 150 siclos. Do mesmo modo, exportavam cavalos para todos os reis dos Heteus e da Síria. No capítulo 11 de Reis, a sabedoria sem fidelidade torna-se ruína. Salomão foi grande, mas não vigiou. Seu coração foi dividido. Deus não quer apenas inteligência ou sucesso, mas amor e obediência integral. A desobediência tem consequências, mesmo com misericórdia. O pecado gera divisão, dor e instabilidade. Deus corrige porque ama, mas também é justo. Deus permanece fiel à sua aliança com Davi, apesar do pecado. Ele mantém uma promessa: Judá não será destruída. Isso nos aponta para o Messias, descendente de Davi. 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e itéias, pertencentes a nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 70 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte, que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camus, deus de Moabe, e a Melcom, abominação dos amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão, por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes. Ele tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedestes assim e não guardastes a minha aliança, nem as leis que prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não farei durante a tua vida, só tirarei da mão do teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadad, o Edomita, da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom, Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo Israel, até exterminar todos os varões de Edom. Hadad fugiu com os edomitas, servo de seu pai, na direção do Egito. Hadad era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Dali, levando consigo homens de Farã, entraram no Egito e foram ter com Faraó, rei do Egito. Este deu-lhe casa, proveu o seu sustento e doou-lhe terras. Hadad ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Táfnis. Desta irmã de Táfnis teve Hadad um filho, Genubate, que Táfnis criou na casa do faraó. E Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadad ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó: deixa-me voltar para minha terra. O faraó respondeu-lhe: falta-te algo em minha casa para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir assim mesmo. Hadad voltou, pois, para sua terra,
E eis o mal que fez, tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Rezon, filho de Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntaram homens em torno de si, tornando-se chefes de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram e constituíram-no rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construíra Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem energético, e Salomão, vendo tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta, Aias de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois a sós no campo. Então Aias, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas em atenção ao meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficará para ele ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, e diante de Melco, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos para fazer o que é bom diante de meus olhos e observar minhas leis e ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas o deixarei governar todos os dias de sua vida, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te 10 tribos. Deixarei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Construirei para ti uma casa estável, como edifiquei para Davi e te entreguei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesaque, no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. O restante da história de Salomão, todos os seus atos, a sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Em João 9, é mais que um milagre, é um retrato do caminho da fé. O homem está cego, ignorância espiritual. Encontra Jesus, graça que o busca. Obedece, confiança ativa. É curado, transformado. Testemunha, coragem diante da oposição. Crer plenamente, adoração e entrega. Evangelho de São João, capítulo 9. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifeste as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no:
onde está esse homem? Respondeu: não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhe ele: se esse homem é pecador, não o sei, sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse, e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu és um discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibas de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Respondeu-lhe eles: tu nascestes todo em pecado e nos ensina? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo encontrado, perguntou-lhe: creis no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não tereis pecado, mas agora pretendes ver, e o vosso pecado subsiste. Este trecho do Salmo nos revela 3 pilares da espiritualidade do salmista. Deus vê e recolhe cada lágrima. Ele acompanha atentamente o exílio, a dor e as perdas. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Todas são preciosas e anotadas em seu livro. Segundo, confiança firme em meio à ameaça. O salmista experimenta perseguições reais, mas sua resposta é clamar a Deus. A certeza de que Deus está por mim transforma o medo em coragem. E, por fim, resposta de fidelidade e gratidão. Em troca da libertação, o salmista se compromete a cumprir seus votos e a viver na luz dos vivos, ou seja, em comunhão com Deus, plenamente restaurado. Salmo 55, dos versículos 9 ao 14. Vós conheceis os caminhos do meu exílio. Vós recolhestes minhas lágrimas em vosso cantil. Não está tudo escrito em vosso livro? Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão. Bem sei que Deus está por mim. É em Deus cuja promessa eu proclamo. É em Deus que eu ponho minha esperança, nada temo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los. Eu vos oferecerei um sacrifício de louvor, porque na morte livrastes a minha vida, e da queda preservastes os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Esse trecho de Provérbios é uma bela oração de sabedoria prática. Agur reconhece que a palavra de Deus é suficiente e pura e não deve ser adulterada, que a vida justa não depende de excessos,
mas do equilíbrio entre o necessário e o suficiente. Que a calúnia e a injustiça contra o próximo têm consequências graves. Essa passagem ensina a pedir a Deus não o que nos engrandece aos olhos do mundo, mas o que nos sustenta com dignidade e preserva o nosso coração puro diante dele. Provérbios capítulo 30, dos versículos 5 ao 10. Toda a palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se fia nele. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te corrija e sejas achado mentiroso. Eu te peço duas coisas, não me negues antes de minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga, quem é o Senhor? Ou que pobre eu não roube e não profane o nome do meu Deus. Não calunies um escravo junto de seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e sofras o castigo. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.